entendemos família naquele formato, mãe, pai, um filho ou vários filhos, né, de forma biológica ou adotada. Mas nem sempre a configuração de uma família precisa ser assim. Talvez precisemos testar, né, a nossa parentalidade, a nossa capacidade de cuidar do outro. E o serviço Família Acolhedora, que é trabalhado, por exemplo, aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina, exemplifica muito bem isso. Eu vim conversar com toda a equipe aqui do município de Londrina para entender melhor este serviço. Acompanhe. O serviço de acolhimento familiar, ele é um serviço que ele dá proteção ali para as crianças quando elas precisam ser afastadas de suas famílias, né? Então, por algum motivo que ela precisou ali estar sendo afastada, ela vai para um serviço de acolhimento. Então, assim, normalmente, o que acontece? A gente já ouviu falar daqueles orfanatos, não ouviu? Normalmente uma criança ela acaba indo para esses espaços. Nesse lugar, hoje, ele é conhecido como casa-lar, porque ele já passou todo por um processo de transformação para estar se tornando ali o ambiente mais adequado, mais próximo de uma casa. Porém, nesse lugar, é um espaço onde ela fica ali com mais 10 crianças, onde são trabalhadores que ficam ali cuidando dela. Então, acaba que ali o atendimento, por melhor que se faça, ainda é um atendimento mais institucional. Então, o acolhimento familiar, ele é uma alternativa mais benéfica nesse momento. Então, ao invés da criança ela está indo ali para uma casa-lar, ela iria para a casa de uma família. Então, esse é o objetivo do nosso serviço, é estar conseguindo com que famílias se candidatem para estar recebendo em suas casas uma criança ou um adolescente. Né? Eliana, conta pra gente como que vocês avaliam tudo isso. A família que se dispõe, né, a se candidatar a ser família acolhedora, ela passa por um longo processo de avaliação. Além do desejo, ela precisa ter condições de fazer o acolhimento de modo protetivo. Então, a gente faz uma conversa inicial. Depois nós fazemos uma entrevista com todos os membros da família, uma visita domiciliar, ela passa por um período longo de capacitação e a gente vai observando nisso. Por exemplo, se essa família tiver uma criança de 5 anos, que a gente perceber que essa criança não está aberta por acolhimento de outra criança ou adolescente, essa família não é habilitada. Então, a primeira coisa é que precisa dar anuência de todos os membros da família, independente da idade. Pode até ser um bebê, né? Mas se a gente percebe que uma outra criança ou um outro adolescente vai concorrer com os cuidados, que essa família não apresenta condições suficientes para conciliar, ela não vai ser habilitada. Então, a gente vai observando, além dos critérios objetivos previstos em lei, algumas coisas subjetivas, né? A criança ou adolescente acolhido, ela mexe com toda a estrutura familiar, né? Vai mexer na disposição física, vai mexer na dinâmica, na rotina, ver como que essa família consegue lidar com situações adversas, porque a gente não consegue prever. Por exemplo, a família fala assim, precisa de uma criança mais independente, que não use fralda, mas a própria mudança de contexto pode trazer alguns aspectos que não estava previsto inicialmente. Então, uma das questões que a gente avalia é se essa família ela consegue absorver essa mudança sem alterar muito a sua estabilidade familiar, porque existe uma premissa que acolher quem está fora não pode desacolher quem está dentro. Eu tô aqui com o Gabriel, ele é psicólogo aqui e ele vai contar pra gente os casos de sucesso, que na verdade, aparentemente são todos, né, Gabriel? Conta pra gente quais são as vantagens para as famílias acolhedoras e também para as crianças. A gente percebe que as famílias, elas buscam no sentido de poder ajudar essas crianças a ter um acolhimento, um afeto, um cuidado. Mas elas, ao longo do processo, percebem que é uma troca e que elas também recebem muito carinho, muito afeto, muito cuidado. A gente tem relatos de famílias que dizem que quando tem uma criança, um bebê em casa, une a família. Antes, às vezes os membros da família iam para o quarto e aí começam a se unir mais em torno da criança. Então a gente vê que para as famílias assim é magnífica a diferença que faz, né? E para as crianças também. Não pode mostrar a foto, mas assim, quando a gente vê a criança, quando ela chega, a gente tira uma foto, ela tá com o olhar. Um dia depois, às vezes uma semana depois, você já vê no brilho do olhar uma diferença, sabe? Percebe do ponto de vista cognitivo, do desenvolvimento da criança, a saúde de várias formas. Por exemplo, a gente tem uma situação que ocorreu de uma criança que foi acolhida. Ela tinha muitos problemas de respiratórios e aí precisava fazer fisioterapia para poder melhorar isso. E a família acolhedora acolheu, fazia fisioterapia, etc. E aí a gente viu a diferença. Quando ela chegou, ela precisava de muitos acompanhamentos e quando ela foi, no caso ela foi adotada, ela
estava totalmente transformada do ponto de vista de saúde física mesmo, ela não tinha mais as mesmas demandas, as mesmas questões que ela tinha quando ela chegou. Então a gente vê que é em todas as instâncias, porque é tudo uma coisa só, né? Então a criança, a gente, se for enumerar, assim, são muitos casos, né, de crianças que quando saem, a saúde física, mental é outra, assim, porque o afeto, ele transforma mesmo, né, o afeto direcionado ali para a criança, tô aqui, sabe, tô aqui do que você precisar, e esse amor que a gente fala que quando uma família se dedica e tem o desejo de ser família acolhedora, ela desenvolve um amor genuíno, que essa criança vai embora, mas ela não precisa ficar comigo para que eu possa desenvolver esse amor. Conta pra mim, existe um tempo mínimo ou um tempo máximo? Eu sei que é muito subjetivo, não dá pra prever muitas vezes, mas existe um período pré-estipulado? Não. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer acolhimento, seja familiar ou institucional, ele não pode ultrapassar 18 meses. Ocorre que nem sempre em 18 meses a situação da criança se resolveu. Por exemplo, adolescentes, hoje a gente não tem quase nenhuma família nacionalmente habilitadas para adotar, por exemplo, um adolescente de 15 anos, menino. Então, mesmo que o processo termine, né, nesse prazo, a medida de proteção não pode se encerrar, porque ele se estende. O que a gente faz? O que a gente tem aqui? A gente já teve acolhimentos que durou 2 dias e acolhimento que durou 2 anos. O que a gente vai avaliando conforme a dinâmica familiar? Famílias que dão conta de um acolhimento mais longo e famílias que dão conta de um acolhimento mais breve. E existe uma busca emergencial neste momento, aqui na cidade de Londrina e região? Isso. Nós temos muitas crianças hoje em acolhimento institucional. Então, em razão do benefício que o acolhimento familiar tem na vida delas, o interessante é que elas vão para o acolhimento familiar, né? Então, por isso que eu convido as pessoas, né, quem tiver interesse, que nos procure para conversar, para entender melhor como funciona, né? Para ver o quanto que isso é importante e o quanto que isso não é complicado, né? E o impacto que isso tem na vida de uma criança, quem tem essa disponibilidade de dar afeto, venha nos conhecer.